Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso diálogo, né, ao nosso processo de interação. Hoje trazendo um tema também super relevante, que é sobre a dor, sobre o sofrimento, né, que é levado aos nossos locais de atuação, né, seja na clínica, seja na empresa, onde a psicologia ela atua. Essa demanda ela chega até nós, né? Os nossos clientes chegam com queixa de dor, de sofrimento psíquico, né? Então, assim, é um tema necessário, fundamental para nós enquanto psicoterapeutas, nós enquanto estudantes, né? Para a gente ter uma compreensão mesmo mais dialógica, uma compreensão que leva em consideração essa visão de homem de mundo que a Gestalt terapia traz, né? Saindo um pouquinho do senso comum e localizando esse processo enquanto algo que deve ser refletido, né, na nossa prática profissional, que deve ser discutido, que deve ser compreendido, porque a dor, esse sofrimento, ele é entendido além do senso comum, né? Então, assim, muitas vezes esse cliente ele vai chegar, né, para você psicoterapeuta, para você estudante de psicologia que está atuando também, né, no estágio, essa dor ela vai chegar como uma demanda, né? O cliente ele vai chegar no seu consultório ou no seu ambiente de trabalho e vai trazer essa dor, esse sofrimento, essa angústia, né? Vai trazer, eu estou com uma dor, tanto uma dor psíquica quanto uma dor que eles localizam somente no físico, né? Eu estou com a dor no estômago, porém fiz meus exames e não deu nada físico, então é psicológico, né? É isso que trazem, é essa a forma como a dor ela é abordada muitas vezes, né? Esse psicossomático é abordado assim na clínica ou onde a gente está atuando. E aí também traz outros tipos de dores, né? Essa dor mais emocional, de eu estou sentindo um sofrimento devido a determinadas circunstâncias, determinados acontecimentos, ou então um sofrimento que eu não localizei ainda o motivo, a explicação. Muitas vezes o cliente não está consciente, né, desse processo desse sofrer dele, né? Então é um tema bastante relevante para a gente discutir aqui. Primeiramente, né, trazendo o que seria essa saúde, o que seria esse adoecimento na Gestalt terapia. A Gestalt, como ela tem uma visão de um homem total, de um homem integral, ela entende esse processo de saúde e doença como uma dinâmica. Né? É necessário a gente pensar sobre isso para que a gente saia desse molde de colocar somente uma saúde como a ausência de uma doença, de um sofrimento, né? Então, assim, não tem como, até porque nossa dinâmica existencial, nessa nossa dinâmica acontecem várias situações que muitas vezes podem ser dolorosas, né, que vão trazer algum tipo de tristeza, a gente vai lidar com essas frustrações, né? Então, somente categorizar a saúde enquanto uma ausência de doença, uma ausência de desconforto, uma ausência de um sofrimento, né, não abrange essa nossa dinâmica mesmo de organismo humano, né? Porque como a gente já viu nos outros vídeos, a gente está o tempo todo em contato com a novidade do mundo, né? A gente está lidando com as situações diariamente, aparecendo novo, para a gente se construir enquanto organismo, para a gente viver esse nosso processo de ser existente, né? Então, assim, acontecem, as situações, elas chegam até nós. Estamos nessas situações. Estamos em contato constante com essa novidade, né? Então, não tem sentido a saúde somente algo estático como um bem-estar total, né? Defina isso, né? Amplie essa visão. Então, a gente entende que a saúde ela é um processo de ser flexível. É um processo de lidar a partir do seu autossuporte, que a gente já conversou aqui em outro vídeo, né, de lidar a partir de seus recursos internos com as situações que lhe aparecem no seu dia a dia. A partir desses recursos internos, seus recursos externos, que também é o apoio ambiental, você lidar com as situações, satisfazer suas necessidades e crescer. Crescer, se autorregular, né, vivenciar esse processo de homeostase, de equilíbrio, né, esse processo de satisfação de necessidades, de desenvolvimento, né? Então, a saúde, essa flexibilidade, essa fluidez para lidar com os processos da vida.
com essa novidade, com essas situações que nos aparecem. O que acontece é que muitas vezes vivemos uma vida enrijecida, né? Que seria um processo de, muitas vezes, geração de adoecimento. Vivemos uma vida cristalizada, uma vida rígida, onde nós não nos permitimos criar. Né? Vivemos sob piloto automático. Estamos ali no piloto automático, na rotina, enrijecido com algumas situações. A gente se coloca numa forma, num padrão de vida que aparentemente está num processo interessante para a gente, acomodado, e temos dificuldade de lidar com a novidade do mundo. Né? Vivemos cristalizados, muitas vezes, em situações passadas. Vivemos cristalizados em modos de viver sociais. Né? Então, você precisa ser dessa forma, você precisa lidar com as situações, você precisa... você não precisa demonstrar sentimentos, emoções, você tem que controlar suas emoções. Né? Então, existe toda uma forma de funcionar ditada socialmente, e aí a gente veste esse manto, a gente veste essa máscara, né? E vestindo essa máscara, a gente impede esse contato com o nosso ser, com a dinâmica do nosso ser, com a nossa fluidez. A gente fica rígido, a gente fica cristalizado em formas de funcionar que não são funcionais. Em cristalizações. Né? O próprio processo neurótico são essas cristalizações. A gente já se acomodou numa forma de viver e aí a gente tem medo da mudança. A gente tem medo de encarar a transformação. Então, nos mantemos nessa posição de enrijecimento, de cristalização, que seria um processo doentio, que seria um processo de adoecimento. Né? Porque, como a gente viu na Gestalt, nós somos esse self que não é estático, somos esse self que é um processo de experienciar. Somos esses contatos, essas experiências que acontecem nesse presente, nesse agora. Então, para a gente se construir, para a gente criar de forma mais positiva, mais saudável, a gente precisa ser flexível e ser fluido para estar nessa situação presente, para adentrar nesse real, nessa realidade, nesse contato de nós, né, desse nosso contato com a nossa realidade. Então, a saúde é exatamente esse processo de ser fluido. Então, entrando, né, nesse quesito que seria a dor, muitas vezes, esse modo de funcionar da gente enrijecido, né, ele impede com que a gente entre em contato com nossas dores. Vivenciamos esse processo de angústia. Chega um momento em que as situações, o que está ocorrendo agora, esses ajustamentos que a gente teve no passado, não funcionam mais. E a gente tem que se ajustar de forma diferente às situações. Chega momentos que a gente tem que lidar com essa mudança. E para a gente lidar com essa mudança, a gente tem que aceitar esse processo da realidade, da dor, da tristeza. Né? Parece algo, meu Deus, como é que eu vou aceitar a dor? Como é que eu vou aceitar a tristeza? Né? É algo tão difícil. Não é tão fácil assim, realmente não. Porque a dor, o sofrimento, ele diz exatamente sobre um processo em que você ainda não consegue lidar com os recursos que você tem ali naquele momento. Então, você vai criar novos recursos. Você vai se ajustar de outras maneiras. Você vai criar outras formas de se ajustar diante daquela situação. Né? Então, podemos dizer que a dor, ela permite esse processo de um novo ajustar-se, de um ajustar-se criativamente. Mas o que acontece é que, muitas vezes, nos distanciamos desse nosso processo de doer, desse sofrimento. Né? Por isso que na Gestalt, a gente entende muito o sofrimento construído nessa vivência de ser humano. É difícil, né, pensar sobre isso, mas você constrói a sua dor. Você constrói na sua vivência de organismo, de contato com o mundo, esse processo de estar triste, de doer, de sofrimento, de sintoma, de adoecimento. Você constrói esse processo na sua dinâmica, na sua vivência. Então, cabe a você pensar qual a minha responsabilidade diante disso. O que eu posso fazer para lidar com esse processo, lidar com essa dor. Porque trazendo desde então, né? A dor, ela não é
não vamos olhar a dor sob uma ótica negativa, como a gente já vem discutindo desde o início do vídeo, né? A gente vive se ajustando nesse mundo, a gente vive lidando com situações, com novidades. Então, acontece muitas vezes da gente perder certas coisas, perder o emprego, perder um objeto que você queria tanto, perder sonhos, né? Que até aquele momento não se realizaram ainda, perder pessoas. Então, como a nossa vida é dinâmica, né? Como a gente vive nesse contato com o mundo, nesse contato de relação, a gente realmente está ali e pode acontecer diversas situações de dor, de sofrimento, de frustrações. Agora, como é que você está lidando com essa dor? Como é que você está lidando com esse processo de doer? Você está compreendendo o seu sintoma? Como é que essa dor se expressa? É algo muito necessário, assim, para a gente entender esse processo de realmente de ser humano, esse processo de ser psicoterapeuta, porque esse cliente, ele chega na clínica com essa dor dele, com essa dor, com esse sofrimento, algo está doendo, algo não está resolvido naquele cliente. Existem figuras que estão abertas, o cliente não está vendo suas necessidades naquele momento. E ele precisa se enxergar, ele precisa ter consciência para que ele consiga satisfazer a necessidade, para que ele consiga lidar com esse processo de dor. A dor, muitas vezes, é um impulso, é uma alavanca para que você consiga se criar nesse mundo. Ou seja, existe ali, acontece alguma situação que você não esperava, né? Que você não tem recursos ainda para lidar com essa situação. Então, vai exigir do seu ajustamento, vai exigir da sua criatividade para você lidar com isso. Né? Então, você, psicoterapeuta, né, preciso que você tenha essa sensibilidade para perceber a dor, não enquanto algo negativo que tem que ser anulado, que tem que ser controlado, mas como algo que tem que ser dialogado, como algo que a gente precisa interagir. Né? Então, assim, qualquer forma de relação de cuidado, de terapia, que somente controle um sintoma, que somente queira anular a qualquer custo esse sofrimento, essa dor, sem que o cliente entre em contato com o seu processo de fazer doer, sem que o cliente entre em contato com o que essa dor resgata, com esse seu próprio processo de sofrimento, com esse sofrimento que é construído na sua vivência. Então, se a sua forma de fazer terapia somente quer anular esse sintoma, somente quer anular essa dor, ela realmente não atinge a dinâmica integral do ser humano. Ela não atinge a dinâmica integral do seu cliente. Por isso que a gente fala muito em Gestalt terapia. Esse cliente, muitas vezes, ele chega nessa relação sem ter consciência da sua vivência. Chega com uma dor no estômago, ou com sofrimento, ou com ansiedade, sem ter consciência do que levou a esse processo, a essa construção de sintoma. Então, no processo psicoterapêutico, na abordagem gestáltica, a gente precisa facilitar com que esse cliente entre em contato com essa sua dor, com esse seu sofrimento. Dialogue para que ele consiga transcender esse ajustamento disfuncional. Para que ele consiga transcender esse sofrimento. Né? Então, até identificar o que essa dor ela está querendo lhe dizer naquele momento. Então, você, enquanto psicoterapeuta, você precisa ter essa visão. Lógico que diante das situações que nos fazem sofrer, que a gente tem perdas, né? A gente passa por um processo de sofrimento. E faz parte da nossa humanidade. Mas aceitar e criar formas de lidar e de se ajustar e de ressignificar e de criar sentido sobre isso é o nosso potencial de saúde. Né? Então, assim, você mesmo, terapeuta, psicoterapeuta, perceba-se. Como é que você está encarando a sua dor? Como é que você está encarando o seu sofrimento psíquico? Você está querendo só anular? Você está querendo só tirar a qualquer custo?
tirar da sua mente, eu não vou mais pensar sobre isso para que não doa mais. Essa é uma forma de repressão. Essa é uma forma de você reprimir naquele momento o que está te fazendo, o que está te causando essa dor. O que faz doer, essa dor mesmo. Então, muitas vezes, só fechar os olhos para isso, se mascarar, não vai facilitar no seu processo. Controlar não vai facilitar. Por quê? Porque você está reprimindo. Essa dor pode voltar depois na mesma proporção ou ainda mais forte, ou de outras formas. Porque o seu campo, a sua vivência, o seu fundo, a sua construção, enquanto organismo cíclico, total, integral, ele ainda tem todo esse processo que criou esse sintoma. Ele ainda tem essa necessidade que não foi satisfeita, essas cristalizações, essa rigidez, essa dor. Tudo isso está ali, naquele campo de vivências desse organismo. Então, essa dor pode ser reprimida nesse momento, mas depois ela pode surgir novamente. Pode surgir mais fortemente, pode surgir de outras maneiras, né? É por isso que a gente entende tanto esse adoecimento psicossomático, né? Por exemplo, alguém chega na sua clínica vivenciando dor de cabeça muito forte, diz que já fez vários exames e não tem nada que justifique, né? Que é somente psíquico e o médico acabou dizendo que é algo psicológico. E aí ela chega sem entender, não tendo consciência nenhuma de sua vivência, não tendo consciência de seus ajustamentos funcionais e disfuncionais, não tendo consciência de como exerce contato com o mundo, de seus suportes, né? Tudo esses são temas que a gente falou já no vídeo anterior. Então, essa pessoa ela não tem consciência do seu todo. É esse todo que constrói sintomas. Né? Então, assim, de alguma forma, aquele desequilíbrio, ele está se expressando. Ele está se expressando de uma maneira. Foi a forma que o organismo encontrou de expressar esse desequilíbrio para que o organismo ele se ajuste de outra maneira diante dessa situação. Para que o organismo ele procure novas formas mais criativas, mais funcionais, mais saudáveis de agir nesse mundo. Então, assim, nós, enquanto psicoterapeutas, a gente tem que entender, compreender essa complexidade, a dimensão desse adoecimento, a dimensão dessa dor, a dimensão desse sofrimento, né? Entender que ele pode ser essa dor pode ser um recurso de ampliação também, a partir do momento que o organismo ele entra em contato com algo que está desequilibrado, para que ele cresça, para que ele olhe de outras formas, para que ele veja outras possibilidades, né? Então, assim, eu trouxe até essa dinâmicazinha aqui, que traz exatamente esse processo de dor, e aí faz esses questionamentos, né? Você, esse total, essa vivência de totalidade, essa integralidade, que a gente sempre fala aqui, unicampo, né? Nós somos campo, meio, organismo, dinâmicas de vivências, né? Então, assim, você, enquanto esse todo, essa dor, ela se constrói nesse todo. Então, você que está passando por esse processo de dor, precisa se questionar, né? Onde dói, como essa dor se expressa, o que essa dor resgata, né? Então, é por isso que é tão importante você começar a prestar atenção nas suas sensações, nas suas emoções, no seu corpo, nas suas relações, porque é a partir dessa consciência de como você está exercendo contato, de como você está vivenciando esse processo de dor, que você consegue compreendê-la e transcendê-la, né? Então, assim, preste bem atenção mesmo, né? O que está mais lhe doendo nesse momento? O que está mais causando sofrimento para você? Né? Como é que essa dor está se expressando? Ela está se expressando de forma que eu não consigo mais realizar certas atividades, eu fico ansiosa, meu coração, né? Eu tenho taquicardia, eu tenho dores, né? Então, assim, onde é que está doendo? Preste atenção,
o que essa dor resgata, né? Começar a prestar atenção o que essa dor ela contacta, ela diz sobre o quê? Essa dor, esse adoecimento diz sobre esse todo. Então, o que essa dor ela está resgatando diante de suas vivências enquanto organismo? É um processo muito interessante, muito complexo, muito amplo, né? Não são questionamentos somente por questionar, mas são questionamentos que trazem o processo de estar consciente do que você está sentindo. Se você não estiver consciente do que está sentindo, o processo não flui, não acontece, não se ajusta criativamente porque você não está consciente. Como você vai se ajustar? Como você vai ver as possibilidades, criar possibilidades, se você não está consciente do seu processo? E você não está consciente da sua dor, né? Então, assim, comece a se questionar como você contacta essa dor, né? Como é que você está contactando esse seu sofrimento? Existem diversas formas. Isso está me causando ansiedade, né? O meu sofrimento, diante daquele sofrimento, eu não consegui ainda dialogar, compreender esse sofrimento, me perceber nesse sofrimento. Então, eu estou começando a sentir ansiedade. Eu não consigo lidar com isso é demais para mim, né? Então, você acaba buscando outras formas que não são funcionais, né? Muitas vezes vícios, dependências, tudo para engolir aquilo ali e não entrar em contato com sua dor. E tem outras formas também, por exemplo, como a raiva. Diante dessa dor, eu não sei, eu não aceito. Eu não aceito que não tenha resolução naquele momento. Eu não aceito que eu esteja vivenciando esse processo. Então, começa num processo de agressividade, de raiva, né? Então, assim, a Gestalt até tem esse conceito de agressão, mas é uma agressão que remete mais à vontade, da gente agir no mundo, da gente se posicionar. Mas pode ser que ao invés de você ter essa agressão, né, que é um processo de crescimento também, você tenha excessivamente o processo de agressividade, de raiva, de não lidar, de não querer aceitar, de não querer vivenciar esse processo, de querer anular essa dor a qualquer custo, né? Então, assim, você pode até esquecer naquele momento, mas aí vai voltar de outras formas. E existe também essa apatia, né? Esse processo mesmo de, eu vou para o trabalho, eu vou fazer várias coisas, dança, grupos, tudo para não falar sobre essa dor, tudo para não vivenciar essa dor. Aí acontece de muitas vezes você chegar na psicoterapia, né, com processo de dessensibilização, porque você não sente suas emoções, porque você anula a qualquer custo que você sente. Então, você não está sabendo contactar, você não está sabendo gerenciar suas emoções, você não está sabendo se sentir. E aceitar o seu processo de dor. E aceitar esse processo de realmente lidar com esse mundo vivido, com esse mundo de novidade, com esse mundo que não é sempre como a gente quer, né? Nós temos nossos objetivos, mas nem tudo acontece da forma como a gente quer. Então, a gente tem que criar formas positivas de lidar com essas situações, né? Então, assim, algo bem interessante também que vocês podem fazer, né, tanto com seus clientes quanto com vocês mesmos, é pensar sobre esse processo de dor que vocês estão vivenciando nesse momento, né? Fazer um círculo, né? Que eu sempre entendo esse organismo enquanto um círculo, algo integral, algo tudo, onde tudo se toca, onde tudo se encontra, onde tudo é contato, né? Onde tudo se relaciona e produz a sua dor. Ou seja, comece a dialogar com a sua dor. Comece a perceber como essa dor se expressa. Comece a perceber o que essa dor ela tá lhe passando, né? Então, comece a compreender esse seu processo de doer. Então, produza isso. Isso vocês podem utilizar também nessa atividade. Recursos artísticos, né? Como a gente sempre falou, recursos expressivos. A gente tem um vídeo sobre isso. Então, utilize, né? Essas ferramentas, elas podem ser bem interessantes para você entrar no processo de awareness, de consciência, né, de suas questões, de seus adoecimentos, de suas potencialidades, de seus recursos de saúde, né? Então, gente, é isso. É um tema para a gente pensar, é um tema para a gente dialogar, exatamente porque
Acontece que muitas vezes a nossa sociedade, ela somente quer colocar a dor, o sofrimento como algo externo que deve ser anulado a qualquer custo, né? Então, assim, serve para a gente pensar nesse processo de adoecer, nesse processo de sofrer, enquanto algo que faz parte da nossa existência, né? Tem situações que vão doer, tem perdas que vão ser muito profundas, mas como é que você vai lidar com isso? Que sentidos você vai construir a partir disso, né? Então, assim, a gente não está imune. A gente não está imune ao sofrimento. Pelo contrário, quanto mais a gente tenta se esquivar, controlar, não ver, né? Aí é que a gente adoece. Então, assim, por isso que faz muito sentido o Enio Brito falar sobre dialogar com a ansiedade, né? Dialogar com o seu sintoma, dialogar com o seu adoecimento. Porque esse adoecimento, essa dor, ela diz muito sobre você. Então, comece a perceber isso, né? Você, psicoterapeuta, veja como é que você está lidando com sua dor, o que está lhe fazendo sofrer nesse momento. A gente também não está imune a isso. A gente vivencia esse processo porque a gente é humano. E realmente aceite esse cliente na clínica com suas dores. Não querendo anular, controlar essas dores do cliente a qualquer custo, mas fazer com que esse cliente ele realmente compreenda esse processo dele na relação terapêutica, que é essencial para que realmente ele construa uma forma mais saudável de viver. Tá certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, né? Coloque aí nos comentários. Qualquer contribuição também, a gente está aqui, pode mandar direct. E é sempre muito bem-vindo esse processo de dialogar, porque a gente está sempre em construção de conhecimento, crescimento. Então, a gente é contato mesmo, né? Tá certo? Beijos e até a próxima.